Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ouvi no outro dia a história de um jogador de futebol que vinha de um país onde o cristianismo era uma minoria. Esse jogador, um dia, ao entrar em campo, fez aquilo que costumam fazer outros jogadores. Ao cruzar a linha para entrar no campo, benzeu-se e provavelmente também deve ter posto um grande esforço para entrar com o pé direito, literalmente. A verdade é que vê-lo benzer-se foi uma surpresa para um colega seu, também jogador de futebol, que é cristão e praticante e que não estava à espera que ele fosse católico. E então, mais tarde, perguntou-lhe: olha lá, então, tu também és cristão? E ele respondeu: cristão? O que é isso? Diante desta resposta, o seu colega perguntou-lhe: bom, é que tu fizeste o sinal da cruz? O sinal da cruz? E então explicou-lhe que aquilo que ele tinha feito era exatamente o que tinha visto fazer ao seu grande ídolo ao entrar em campo. Desde pequenino que via como aquele jogador em concreto, ao entrar em campo, se benzia e entrava com o pé direito e então seguia rigorosamente todos os seus gestos. Era o modelo a imitar. Não sabia nada do que era ser cristão, mas a verdade é que fazer este gesto levou a que ouvisse falar de Cristo. Mesmo que o seu ídolo, entre aspas, se benzesse só para ter mais sorte durante o jogo ou para que Deus o ajudasse de uma maneira especial, sem nenhuma preocupação por dar a conhecer Cristo aos outros, o ter confessado Cristo com aquele gesto, com aquele sinal da cruz, levou outros a conhecerem o Senhor. Isto faz-me pensar naquelas palavras que Jesus disse aos seus discípulos e que hoje ouvimos no Evangelho da Missa: a todo aquele que me tiver reconhecido diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me tiver negado diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Que palavras, ao mesmo tempo que nos parecem justas, também nos parecem difíceis. Parecem justas porque é evidente que ser muito amigo de uma pessoa quando se está a falar com ela e depois falar mal dela nas costas é algo repugnante. Mas também nos parecem difíceis porque a amizade com Jesus é de facto uma amizade especial. E ser cristão hoje em dia é ir contra a corrente. Hoje em dia, e sempre aconteceu assim. Tu és, Senhor, o melhor dos amigos. Quero que estejas presente em toda a minha vida. Quero crescer na amizade contigo. Por isso faço estes tempos de oração. Por isso reafirmo a minha fé e digo: creio que estás aqui, que me vês, que me ouves. Estás ao meu lado, mesmo que não te veja com estes olhos. E, no entanto, às vezes é tão forte a tentação de te negar. De te negar quando estou no teu grupo de amizades e gozam com algum aspecto da doutrina cristã, ou quando tenho vergonha de dizer que procuro ir à missa ao domingo, ou quando concordo com outra pessoa numa coisa que sei que está mal e que é um erro e que vai fazer mal a essa pessoa, mas concordo com ela porque não sei como explicar, porque dá muito trabalho, porque não vou ficar bem, porque vão pensar mal de mim. E então parece que nesse momento se podem aplicar a nós essas palavras de Jesus. Quem me tiver negado diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Nós queremos exatamente o oposto. Queremos que quando chegue esse dia em que seremos julgados por ti, Jesus, tu nos reconheças e nos apresentes às outras pessoas que estão no céu e digas: aqui está o meu grande amigo ou a minha amiga. É isso que nós desejamos, mas ao mesmo tempo não somos imunes à pressão do ambiente. Senhor Jesus, ajuda-me a ser audaz,
a ser valente, a não ter medo de te reconhecer diante dos homens. Hoje a Igreja celebra um mártir, Santo Inácio de Antioquia. Conta um historiador do século IV que ele foi enviado para Roma para ser lançado às feras por causa do testemunho sobre Cristo dado por ele. Isto aconteceu no ano 107. Nem um século tinha passado desde a morte e ressurreição de Jesus. Os cristãos continuavam a ser perseguidos. E os romanos, é preciso dizer, eram muito eficazes à hora de prender cristãos. No entanto, quando eram presos, não negavam Jesus. Inácio era bispo de Antioquia. Antioquia era uma das 3 principais cidades do Império Romano: Roma, Alexandria e Antioquia. Talvez por isso quisessem fazer um exemplo deste bispo. A partir do momento em que foi preso, Inácio não esteve preocupado com o que é que lhe haveria de acontecer, nem se assustou demasiado. Pelo contrário, conta a história que, enquanto estava a fazer a sua viagem até Roma, guardado por 10 soldados, foi escrevendo 7 cartas aos cristãos de várias cidades, cartas que nos chegaram até hoje, e nessas cartas foi, como bom pastor, reafirmando a sua fé e explicando aos cristãos algumas das verdades da fé. Fala sobre a encarnação de Jesus, fala sobre a Igreja e mostra nessas cartas o grande desejo de estar sempre unido a Cristo. Aliás, até pede a esses cristãos a quem escreve que o deixem dar a sua vida por Cristo, que não façam nada para impedir o seu martírio. Diz assim: deixai-me ser pasto das feras, pelas quais podereis chegar à posse de Deus. Sou trigo de Deus, e devo ser moído pelos dentes das feras, para me transformar em pão limpo de Cristo. Rezai por mim a Cristo, para que por meio desses instrumentos eu seja sacrifício para Deus. Que impressionante, não é? Uma pessoa que está quase a morrer e que pensa em dar a sua vida por Cristo, em estar unido a Jesus e a ser pão para os outros. Quer dizer, a dar alimento espiritual a quem tem ao seu lado. Esta atitude é própria, só pode ser própria de alguém que está cheio do Espírito Santo, a quem o Espírito Santo dá esse dom da fortaleza que estava bem visível na vida dos mártires. Mas em alguns casos isto parece muito bonito, como no caso do Santo Inácio de Antioquia, parece que noutros isto não acontece assim, e de facto, até muitos desses cristãos que eram perseguidos, às vezes não o resistiam e negavam Cristo diante dos outros. E mais tarde arrependiam-se e não eram abandonados por Nosso Senhor. É que Jesus, quando é amigo, é mesmo amigo e não fecha a porta a ninguém. Isto também nos dá a nós esperança. Dizemos a Jesus: Jesus, não te quero negar diante de ninguém. Quero reconhecer-te sempre diante das outras pessoas, mas se por fraqueza, pela minha fraqueza, te neguei com palavras, ou com os meus atos, ou com as minhas omissões, peço-te perdão e peço-te ajuda. Ajuda para retificar, ajuda para te seguir sempre, ajuda para pôr em primeiro lugar a amizade que temos, tu e eu. Nossa Senhora nunca renegou Jesus. Como pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Pelo contrário, ela apresentou-o a muitas pessoas à sua volta. E no final da sua vida também foi de certo modo trespassada pelos dentes das feras, como o Santo Inácio de Antioquia, quer dizer, foi trespassada de dores ao ver Jesus ali pregado na cruz e soube oferecer a Deus esse sofrimento para que muitos viessem a conhecer o seu Filho e fossem salvos por ele. Estamos ao lado de Nossa Senhora, como o apóstolo João, não abandonaremos também Jesus, e é isso que pedimos à nossa Mãe do Céu. Que em tudo aquilo que eu faça hoje, mesmo nas coisas mais normais e que não chamam a atenção, saiba dar testemunho do teu Filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.
Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.